Seus guias, mentores, exus baianos, enfim, eles se alimentam de você. E a gente precisa ter uma conversa muito séria hoje. Pi no ouvido, espiritualidade, quaresma, cansaço. Isso tudo tem uma ligação. Tudo isso está atrelado à crença. E isso pode interferir a sua vida muito mais do que você imagina. Tem muita coisa aqui que eu vou falar no vídeo de hoje que eu fiquei muito me perguntando, será que as pessoas vão realmente entender? Eu, de verdade, eu acho que nem todo mundo vai conseguir entender o vídeo de hoje. Mas eu vou tentar utilizar de motivação o fato de que, pelo menos alguns, mesmo que poucos, vão conseguir utilizar essas informações, vão conseguir melhorar as suas próprias realidades e isso me basta. Para quem não me conhece, eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista, há mais de 21 anos dentro da Umbanda, já deve estar 22, 23, porque eu já nem contei mais, pra ser bem sincera. Já deve estar aí chegando nos 22, eu sei mais ou menos aí. Mas enfim, muitos anos dentro da Umbanda e já estou aí no sacerdócio há 8 anos, penando, pastando, apanhando e todo dia querendo desistir. Sim, eu sou uma pessoa normal, igual a todo mundo, sabe? E no início do meu desenvolvimento mediúnico, a entidade que mais se aproximou de mim foi a minha baiana. Ela que foi a minha entidade frenteira e que veio fazer toda essa transformação que a espiritualidade, juntamente com o conhecimento da Umbanda, trouxe na minha vida. O nome da minha baiana, para quem não sabe, é Joaquina e eu amo ela demais, assim, apesar de que hoje em dia a minha comunicação com ela é um pouco mais escassa, mas mesmo assim ela tem um lugar assim especial no meu coração. E eu conheci ela apareceu na minha vida assim há mais ou menos uns 22 anos atrás. É tempo pra caramba, né? É muito tempo, gente. É uma vida inteira. Se fosse alguém que nasceu há 22 anos atrás, é alguém que é adulto hoje, né? Por que você tá falando sobre isso, Pérola? Porque a Joaquina, assim que ela começou a se apresentar na minha vida, eu lembro de alguns diálogos que as pessoas tiveram com ela. E nesses diálogos, ela disse que os espíritos se alimentam de ectoplasma e que o ectoplasma ele só conseguia ser criado assim no ambiente se fosse no caso de um processo reencarnatório, que no caso seria obrigatório ter um espírito e um corpo carnal para poder produzir esse ectoplasma. E a gente tá aí num período da quaresma, né, também, que a galera fica passando mal. Inclusive, eu também passei mal nessa quaresma, né? Quaresma, ela não é esse inferno todo que as pessoas dizem. A não ser que você queira. Tá difícil de entender, né? Mas assiste esse vídeo até o final que você vai compreender todo o desenrolar desse assunto e do porquê que tudo isso tem uma interligação. Mas antes, não esquece de me seguir, de curtir esse vídeo e se você quiser ganhar uma leitura de cartas gratuita, você pode concorrer a isso. Para isso você pode compartilhar esse vídeo com um amigo, printar esse compartilhamento e mandar no Linktree que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Tem lá a opção para você participar do sorteio. E se você quiser perguntar, eu estou utilizando, né, o nosso brinco de rosa vermelha, que agora temos esse novo modelo que é muito mais bonito. Inclusive, deve ficar lindo em você. E a gente também tá com o lançamento desse brinco de espada mini e o valor é super acessível. Então você pode encontrar esses produtos e muitos outros mais, cheios de axé, cheios de carinho, no belezadepadilha.com.br. Há algumas semanas eu fiz uma enquete lá no Insta, inclusive se você não me segue, o meu arroba é Pérola Iemanjá. Tá? Já tô com 255 mil seguidores, qualquer outro perfil, não sou eu, ok? E nessa enquete, muitas pessoas falaram a respeito do que elas sentem fisicamente, mas elas acreditam que seja algo espiritual. E teve muitas pessoas falando de cansaço, falando daquele pi no ouvido. Dor de cabeça, então, não tá escrito. Teve muita mensagem de pessoas falando sobre dores de cabeça. E nessa quaresma, coincidentemente ou não, né, nesse período de quaresma, eu tive muitos dos reflexos espirituais também. Inclusive a dor de cabeça cometeu não só a minha, cometeu o meu filho que não faz o desenvolvimento espiritual, ele não é médium de terreiro, sabe? Ele não vai no terreiro, ele não tem essa vontade, né? Nos dias de hoje, eu não vou forçar ele que escolhe o caminho dele, não é mesmo? E aí, você já que me acompanha sabe que às vezes eu dou umas
desvairadas, né? Aí quando eu vi que toda a galera tá sentindo mais ou menos os mesmos sintomas que a gente tá sentindo, né, nesse período de quaresma, já me veio aquela coisa na cabeça, né? Caraca, estão utilizando a gente na Matrix, estão utilizando as nossas energias na Matrix. E aí quando eu tava refletindo a respeito disso, estão utilizando a nossa energia na Matrix, eu recebi uma recomendação de um aplicativo aqui na internet falando sobre um assunto que me chamou muito a atenção. Nesse vídeo, o rapaz, eu vou tentar colocar o vídeo aqui e eu vou narrar o que ele disse, né? Mas ele disse mais ou menos assim, que existem muitos espíritos que estão no céu. Não importa se esse céu é muçulmano, se esse céu é cristão ou se é Aruanda, o céu umbandista. Eles estão numa dimensão que a gente chama de céu, que é considerada como a quarta dimensão. Para que a gente consiga entender um pouquinho mais o que é essa concepção de dimensão, o céu, ele estaria na mesma dimensão de, por exemplo, do umbral, do inferno, do purgatório, porque ele não simboliza uma energia positiva ou negativa. Ele simboliza uma energia na sua densidade, também como no seu aspecto de quanto mais energia viva e carnal, mais denso. E quanto menos energia viva e carnal, menos denso. Compreende? É meio difícil de entender, mas se você precisar, volta um pouquinho aqui para que você consiga compreender do que eu estou falando. Basicamente, as dimensões são definidas pela sua capacidade de densidade energética. Na física quântica, por exemplo, eles dizem que o nosso corpo, que a gente considera físico, na verdade ainda assim é um corpo espiritual, só que ele tem a energia aglomerada de uma maneira mais densa e por isso se torna a carne que a gente conhece hoje. Enquanto os espíritos que estão no umbral ou estão no céu, eles têm a mesma condição energética, a mesma densidade energética nesse aspecto de composição biológica, por assim dizer. E todos esses planos da quarta dimensão, eles se alimentam da energia que é produzida na terceira dimensão. Então, eles se alimentam das energias que são produzidas aqui na Terra. Aí eu quero te falar, lembra do ectoplasma que a Joaquina, minha baiana, me falou há 22 anos atrás? Então, esses planos da quarta, quinta, sexta dimensão, eles estão se alimentando do ectoplasma que é produzido aqui, por pessoas que estão nessa vivência encarnatória e espiritual ao mesmo tempo, porque essa energia é produzida por nós vivos aqui. Basicamente, esses planos estão se alimentando de você. A gente é como se fosse as pilhas que estão alimentando, que estão dando energia para esses outros planos. E esses outros planos, eles estão sendo alimentados por uma coisa muito, mas muito poderosa. E se eu pudesse dizer, é a coisa mais poderosa que a gente tem acesso aqui na Terra, a crença. Esses seres da quarta dimensão, eles se alimentam das energias mais densas, que a gente pode considerar como mais pesadas, mas não no aspecto negativo da coisa, no aspecto biológico mesmo da coisa. Para que você também possa entender bem, todas essas dimensões, elas fazem parte da Terra. A Terra é como se fosse uma cebola, com várias camadas. E a nossa camada é a terceira camada, mas existe a quarta camada acima, a quinta, a sexta. Mas mesmo assim, mesmo que todas essas dimensões elas não tenham contato entre si, elas pertencem à mesma cebola, à mesma terra. E no caso, nessa realidade, a nossa dimensão é responsável por alimentar todas as camadas. É como a cebola mesmo. Pelo centro vem ali os seus nutrientes e ela vai crescendo, expandindo e criando a próxima camada. É a mesma coisa que acontece na Terra. A energia é produzida aqui e ela vai sendo refletida e alimentando as próximas camadas e assim por diante, até alimentar o globo todo. Tudo faz parte da Terra. Por quê? Porque a energia ela é produzida pelo tipo de vida mais básico que existe. E nesse plano, o tipo de energia mais básico, no sentido de estar na base, somos nós. Para explicar de uma maneira um pouquinho diferente, porque eu sei que no momento que essa informação vem, a gente fica meio se sentindo flutuando e se sentindo um ignorante que não sabe das coisas, mas tudo faz muito sentido e no fundo fica parecendo, eu já sabia disso de alguma maneira, mas eu não conseguia expressar isso. Não conseguia explicar isso, mas você, de alguma maneira, você sente que você já sabia disso. Então agora eu quero que você imagine o teu corpo físico mesmo, do jeito que você é. O seu corpo carrega uma energia, e essa energia, ela alimenta não só o seu corpo físico, ela alimenta o seu corpo mental, ela alimenta o seu corpo espiritual. Essa energia alimenta a sua aura, ela alimenta tudo que
precisa no seu corpo para que você exista. E é exatamente isso que acontece aqui na Terra com as dimensões, com os planos. A terceira dimensão, que é onde a gente habita, é a que alimenta as outras dimensões e os seres que também habitam nessas outras dimensões. Então, quando você está aí na tua casa e você ora para alguma divindade, para alguma entidade, o que você está fazendo é direcionar a sua energia, o seu ectoplasma, para essa divindade, essa entidade que está lá, na outra dimensão. Não importa se essa entidade é Exu, não importa se é Pombagira ou se é o Arcanjo Miguel do catolicismo. Essa entidade ela vai estar recebendo a sua energia e assim ela vai poder se alimentar dela. Percebendo isso, nunca fez tanto sentido, né? Quando as pessoas dizem assim, olha, você tem que alimentar Exu, né? E a gente aqui falando assim, não, o Exu não come essa comida. Sim, de fato ele não come essa comida, mas você deve alimentar Exu, porque essa forma de alimento está muito além daquilo que é ofertado ali. Eu acho que você já deve ter passado por uma situação onde a pessoa te dá alguma coisa de mau gosto, de mau grado. E aí então você fala assim, se for desse jeito eu nem quero. Então, é sobre isso. E para poder desenrolar ainda mais esse assunto, eu vou precisar falar com você a respeito das crenças. Tudo aquilo que você acredita vai ser real para você. Essa vai ser a sua realidade, como se o mundo ele se adaptasse a você. Por isso que é tão difícil da gente sair de um ciclo que a gente entra. Porque para sair desse ciclo, a gente precisa mudar a nossa realidade. Mudar a nossa crença para que esse problema mude. Você já deve ter conhecido aquele tipo de pessoa que sempre interpreta tudo pro lado ruim. Ela nunca consegue ver o lado positivo. E às vezes aquela situação, ela tem as duas possibilidades, mas ela sempre vê o lado ruim no automático. E também deve ter conhecido aquele tipo de pessoa que, por mais que aquela coisa que aconteceu seja absurdamente grave e severa e negativa, ela ainda assim consegue enxergar algo positivo. É tudo baseado na crença. É a forma como o cérebro daquela pessoa se programou por conta da espiritualidade, por conta da crença. Consegue perceber que a única coisa diferente entre esses indivíduos é a crença, porque eles estão no mesmo plano, na mesma espiritualidade, na mesma vivência atmosfera, mas mesmo assim, eles vivem em patamares diferentes. O que distancia eles no pensamento e na energia são as crenças. Baseado nesse pensamento, nesse estudo, isso quer dizer que existe tudo. Pode existir um lobisomem, pode existir uma fada, como também existe o paraíso, existe Adão e Eva, existem também todos os céus da filosofia budista. Assim como também existe Aruanda pra gente que é da Umbanda e o nosso lar pra quem é espírita. Porque no final das contas é o ser vivo que cria esse céu, através das crenças que ele tem. Se você acreditar, por exemplo, que depois da morte você vai virar uma pedra, você vai virar uma pedra. Fatalmente. A gente é definitivamente resultado das coisas que a gente cria através das crenças. Tudo é energia. Tudo está conectado. Por isso, se você quiser mudar a tua vida, mudar a tua realidade, você consegue. Você tem a capacidade para isso, mas isso depende da sua sintonia. E a pergunta que eu quero te fazer é: você sintoniza com os seus desejos? Você tem se sintonizado com os seus sonhos e praticado as ações que geram as energias para que isso se concretize? É você que pode definir essa sintonia através da sua crença. A sua crença, ela pode te libertar ou ela pode te amarrar. Prestou atenção nisso? Qual crença que você está alimentando? Uma crença que te amarra ou que te dá liberdade. E eu tô falando disso porque aqui no nosso plano a gente tá criando uma crença que tá se tornando real, que é por isso que eu passei mal na quaresma. Eu que não passava mal na quaresma. Tudo bem, o que eu senti foram sintomas leves comparados com o que a grande maioria das pessoas sentem, mas ainda assim eles conseguiram me atingir, apesar de eu não ser a portadora dessa crença, mas por conta de uma grande massa de pessoas portando essa crença, isso faz com que isso atinja aqueles que estão próximos, aqueles que estão na mesma dimensão, na mesma realidade. Essa é uma crença que cria gigantescas amarras, amarras de dor, amarra de sofrimento, crenças que estão amarrando a gente, estão amarrando o nosso povo, fazendo com que a gente não tenha qualidade de vida, fazendo com que a gente sofra, fazendo com que a gente tenha vontade de desistir, de não fazer mais nada. Sentir dor de cabeça pode ser espiritual, sim. O chiado no ouvido, ou ouvir aquele pi, também é um sintoma espiritual. Sentir cansaço desde a hora que você levantou da cama, com certeza, também
é algo espiritual. Eu também fiquei com esses sintomas, mas só que por precaução eu fui lá e medi a minha pressão. Minha pressão perfeita, 12/8. E eu recomendo que você faça isso também, porque aqui eu não vou fazer para que você tenha uma crença completamente desvairada, uma crença infundada. A gente precisa ter crenças coerentes, crenças que vão ajudar a gente a caminhar, não crenças que vão amarrar a gente no caminho, pesar e causar dor. Se você sente esses sintomas, averigua também essa questão fisiológica, porque ela também faz parte da espiritualidade. E o seu corpo pode dar sinais que ele tá aí sofrendo, tá em sofrimento. Uma das coisas que me perguntaram muito na enquete que eu fiz no Instagram é a respeito do pi do ouvido. Parece até que esse é um assunto que está em alta na nossa comunidade. E eu trouxe aqui uma reflexão, eu quero trazer, na verdade, uma reflexão aqui para você. Você já passou perto daquelas torres de energia? Sabe, aquelas torres bem grandes de energia que passam aqueles cabos bem largos para poder levar uma grande quantidade de energia de alta tensão, né, para cidades? Se você já passou perto deles, você deve ter percebido que quando você chega perto, você consegue escutar o som da energia. Ela fica fazendo um ruído, um chiado constante. Essa energia, ela produz uma onda vibratória e o nosso corpo consegue ouvir essa onda vibratória que é produzida por essa energia. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Se você ouviu o chiado, se você ouviu um pi, isso nada mais é do que você sintonizando com uma energia. Uma energia que está próxima a você, ela está alcançável a você. Mas uma coisa eu preciso te alertar: se você está se sintonizando com essa energia, você pode ser vampirizado por ela. Então a gente tem que ver muito bem com o que a gente sintoniza. Se é algo que quer o nosso bem ou algo que não quer tanto assim. É horrível, né? E eu pressuponho que daí que então vem aquele esgotamento físico. É daí também que vem aquele cansaço que você sente logo de manhã quando você acordou, que parece que você não dormiu, que você não descansou. Uma coisa vai levando a outra, porque o seu corpo ele foi vampirizado e ele não conseguiu guardar a energia que ele precisava para que ele pudesse de fato descansar, para que ele pudesse desligar o cérebro e pudesse assim ter aquele sono regenerador, recuperador. Já que isso é uma coisa que a gente nunca perguntou no terreiro e não é algo que costumeiro, né? Mas engraçado, quando as pessoas falaram a respeito do chiado, eu já comecei a perceber que eu estava passando pelo fenômeno também. Mas na correria do dia a dia eu não tinha me atentado a isso. E como a gente nunca falou disso no terreiro, quando as entidades perguntou, questionou, eu pesquisei na internet, pesquisei no Pai Google. E eu vi algumas teorias de que quando você escuta o chiado no ouvido esquerdo seria a espiritualidade ruim, e quando você escuta no ouvido direito seriam divindades boas que querem se comunicar com você ou que estão equalizando com você. Como eu não tenho base para poder explicar isso, eu, Pérola, diria que isso tudo é uma grande balela, tá? Porque o seu ouvido esquerdo ele não está atrelado a algo ruim e o direito não está atrelado a algo bom. Essa visão, essa crença de que o esquerdo é o opositor e ruim e o direito é o bom, ela vem de muito tempo, então eu acredito que seja precipitado a gente questionar isso, mas eu me disponho, hoje mesmo, né, eu tenho que consultar o meu oráculo, eu me disponho a perguntar pessoalmente ao meu Exu, à minha pombagira, o que eles têm a dizer sobre isso e quem sabe eu não trago aqui um conteúdo para dizer sobre essa teoria. E eu sei que você está aqui nesse vídeo querendo saber alguma forma de cessar tudo isso, de fazer parar. E eu posso te dizer que uma forma paliativa é você fazer o fechamento de corpo. Eu já ensinei o fechamento de corpo em inúmeros vídeos aqui. Você pode pesquisar Pérola Iemanjá, fechamento de corpo, que provavelmente você vai encontrar. Eu também notei que essa quaresma foi mais pesada para mim em particular. Mas agora na rotina, na correria da loja, eu percebi outra coisa também. Olha só como tem um poder de crença aqui que me protege muito, muito intensivamente, mesmo quando eu não estou consciente dele mais. Eu utilizo as minhas guias de proteção. Essa daqui é uma guia de proteção cruzada de Pai Oxóssi, né? Então, eu sou filha de Oxóssi, como o Baloê. Quando eu não utilizo essa guia, eu percebo que eu sofro mais os reflexos da quaresma. E quando eu estava em sofrimento, em um estado de sofrimento mais intenso esse ano, eu percebi que eu não estava com a minha guia de proteção. Porque no dia a dia eu acabei tirando a guia para tirar foto de um outro produto da nossa loja Beleza de Padilha, porque essas guias cruzadas a gente comercializa, né? A gente vende, mas a gente não pede o seu rim, tá? A gente vende a um preço normal de guia que você vai encontrar na internet. Eu estava utilizando e tirei para fazer fotos e acabei não colocando de volta e comecei a sentir todos esses desconfortos que a quaresma proporciona.
E tá aí uma crença que me protege, né? Se eu não estou com a guia, isso acaba me prejudicando de alguma maneira. Então, talvez isso possa ser usual para você também. Depende da tua crença. Utilizando a guia de proteção, eu praticamente não sinto nada. Outra coisa que me ajuda bastante quando eu começo a sentir esse peso vampírico me puxando demais é tomar um banho de mar. Lavar da cabeça ao pé o corpo com água e sal, mas água e sal do mar é a melhor coisa. Então, eu recomendaria, por conta disso, para você, um banho de descarrego. Não precisa, se você não tem acesso ao mar, você pode tomar eventualmente um banho de sal grosso. Eventualmente, uma vez a cada 3 meses, assim, no máximo, tá? Logo depois desse banho de sal grosso, toma um banho de ervas por cima para te recompor energeticamente. Mas, se você não quiser algo tão agressivo assim, você pode tomar um banho de arruda com alecrim e espada de São Jorge. Perfeito. Mas a verdade é que se a gente estivesse estudando um remédio, a gente ainda ia estar na fase de testes. Essas coisas que eu listei aqui para você são coisas que funcionaram para mim, que funcionaram com alguns filhos de santo e que funcionaram com alguns seguidores que porventura a gente se encontrou pessoalmente ou a gente acabou se comunicando de alguma forma. E a nossa comunidade hoje, ela precisa que você compartilhe o que funciona para você. Vamos transformar essa parte dos comentários desse vídeo num centro de estudos. Um centro de estudos onde a gente pode compartilhar as coisas que funcionaram e outras pessoas podem ir lá e testar e vir aqui dizer, olha, para mim funcionou também. Por isso eu te pergunto, o que funciona para você? Deixa aqui embaixo nos comentários e coloca a hashtag funciona para mim. Mais uma coisa é fato. Uma coisa é primordial. Não adianta a gente ficar tentando remediar algo. A gente tem que ir na fonte. A gente tem que ir na origem. A gente tem que ir na crença. A gente precisa parar de acreditar no potencial maligno da quaresma. Todo mundo precisa pensar nisso até se tornar real. A quaresma é um período normal como qualquer outro período do ano inteiro. Essa crença, essa marra, a gente precisa acabar.